Olá, meus queridos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar uma devocional com vocês. Espero que ela seja de boa edificação para a sua vida. O texto se encontra no livro de Atos, capítulo 12, quando Tiago morre, Pedro é preso e liberto da prisão. O texto diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te, depressa. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Quando estava lendo esse texto, achei interessante algumas questões. Vemos nesse texto uma tentativa por parte de Herodes em causar pânico à igreja. O que ele decide então? Prende alguns dos cristãos. E ele então mata a Tiago. É interessante que os judeus gostam daquilo, aquilo agrada aos judeus. De certa forma, cria pânico à igreja, mas agradava aos judeus, que eram os perseguidores da igreja. A politicagem, ou a dita politiqueira, ela já é antiga. O que isso faz? O que isso causa em Herodes? Ele, vendo que os judeus ficaram contentes com aquilo, prendem Pedro também. E a gente vê os detalhes da prisão de Pedro, né? 4 escoltas, com 4 soldados cada escolta. A gente vê Pedro dormindo, acorrentado entre 2 sentinelas, e ainda na porta, mais 2 cuidando da prisão de Pedro. A gente vê detalhes, né, interessantes que Lucas guarda, reserva na história para nós. É interessante olharmos a libertação. O anjo toca Pedro, o chama para sair depressa, mas é interessante essa pressa. Olha só a organização que a gente vê aqui nessa saída de Pedro. O anjo, apesar de dizer a ele: vamos sair depressa, ele diz: cinge-te, ou seja, se veste, se arruma, calça as sandálias, põe a capa, e aí me segue. A gente não vê aqui uma batida em retirada. Agora Pedro, foge, corre. Não. Ele fala assim da pressa, mas se arruma, calça as sandálias, põe a capa e me segue. A gente percebe uma organização que é bem interessante para o que eu quero ressaltar agora. 2 destaques, e aí a gente vê Pedro então sendo liberto, né? Da prisão. A continuação da leitura é interessante quando ele encontra a igreja que estava reunida em oração. Vale a pena você ler, continuar essa leitura. Mas 2 destaques eu quero fazer nessa breve leitura. E o primeiro destaque, meus queridos, é a oração por parte da igreja. É o que nós encontramos no verso 5. A menção no verso 5 de que a igreja estava orando incessantemente em favor de Pedro. Queridos, eu sei que alguns dos irmãos estão trabalhando em caráter de home office, ainda trabalhando, mas em casa,
Mas querendo ou não, trabalhando em casa, o tempo é um pouquinho mais flexível, não tem trânsito, né? Não tem aquela hora do almoço que tem que... Você já almoça em casa, tem mais tempo para administrar. Eu quero te incentivar, meu querido, a nesse momento que estamos em casa, que de certa forma temos um tempinho um pouco maior, queria te desafiar a orar como a igreja fez por Pedro. Apesar dessa tentativa de causar pânico à igreja, no contexto de Pedro, a igreja passou a orar. Irmãos, nós não devemos entrar em pânico, devemos orar. Foi o que a igreja fez. Houve uma tentativa assim de pânico, mas houve a iniciativa da igreja, que foi de orar. Certamente há um tempo maior para nós, irmãos, de oração. Poderíamos olhar menos o celular e ver sempre as mesmas notícias, ou ver um pouco menos a TV, já que está girando sempre dentro das mesmas notícias, e reservar um tempo maior de oração. Reúna sua família para orar. Esse texto nos ensina que a oração, ela muito pode, de acordo com o que a gente aprende em Tiago, né? Muito pode por sua eficácia, a oração do justo. Esta igreja decidiu orar e vimos a forma que Pedro foi liberto dessa prisão, né? O primeiro destaque é esse, meu querido, a oração por parte da igreja. Coloque-se em oração, chame a sua família para orar mais, use de mais tempo dedicado à oração. E o segundo destaque é que há nesse texto para mim uma prova de que Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas. E eu acho isso interessante na forma pela qual Pedro foi liberto, uma forma organizada, apesar, como eu disse, sai depressa, mas levanta, veste sua roupa, calça sua sandália. Isso me prova, irmãos, de que nada pode causar pânico em Deus. Não devia causar a igreja, como não causou a igreja no contexto de Pedro. E hoje nada deveria causar pânico a nós, mas infelizmente temos convivido, ouvindo coisas que levam a acreditar que as pessoas estão em pânico, e até mesmo alguns crentes. Mas Deus não. Deus, Ele não entra em pânico, e a forma que Deus liberta Pedro mostra isso. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Deus, Ele é soberano e certamente, irmãos, está nos acompanhando. O que cabe a nós? Orarmos. O que cabe a Ele? Certamente Ele vai fazer o melhor. Desejo que Deus te abençoe com essa leitura. Espero que Deus fale ao teu coração. Mais uma vez falo sobre isso, né? Orarmos e descansarmos em Deus. Esse é o nosso papel. Assim eu convoco você à oração. Em nome de Jesus, eu desejo que Ele te abençoe. Até breve, meus queridos irmãos.